Mesmo? A gente vai ficando com uma certa idade, aí a gente vai se sentindo cada vez mais frágil. E os filhos ajudam, sabe? Os filhos acham que precisa fazer tudo para nós, não é? Então eu já vi meu filho correndo de lá, outro aqui, achando que eu não ia aguentar com o púlpito. Ainda dá para aguentar o púlpito, gente. Tá bom? Não dá para fazer muita coisa, mas algumas dão. Mas ontem eu estava comentando com alguns irmãos, né? Nós tivemos um bom tempo aqui, com os homens e com os filhos. Quero agradecer o pessoal, trabalhou duro, né, para a gente ter aquele tempo ontem. Mas é impressionante, né, como as coisas vão mudando, né. Os nossos filhos nascem, a gente cuida deles, e a gente, né, mantém os limites, diz o que pode e o que não pode, né. Aí a gente vai ficando velho, os filhos vão proibindo a gente de fazer as coisas. Que coisa, né? Bom, pois é. Me proibiram de jogar no gol ontem, mas foi um bom tempo, foi um bom tempo. É a forma deles demonstrarem amor e cuidado por nós, não é verdade? E de mostrar que a gente ainda tem pouco juízo, né, Maurício? Tá bom, vamos aprendendo, tá ótimo. É bom ver cada um de vocês aqui. Semana passada eu falei que eu não sabia se eu ia pregar para os Dias dos Pais, mas Deus nos conduziu para isso. Mas vamos orar primeiro, lembrando que nós temos um Pai perfeito. Nosso Deus é um Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades. Apesar dos nossos momentos, né, de rebelião, de achar que pode fazer um pouco diferente daquilo que Deus quer que nós façamos, nós temos um Deus bastante misericordioso e paciente e que nos coloca no eixo, não tem jeito, né? Costumo dizer que nós vamos entrar na forma que Deus preparou para nós, né? Mas Ele tem sido extremamente bondoso para com todos nós. Eu conheço a história de todos os irmãos que fazem parte da nossa igreja e eu vejo como Deus tem cuidado, né, de cada um de nós, da nossa família, como tem suprido. As pessoas falam que, e é verdade, né, o Brasil está passando por uma grande crise, mas é impressionante como Deus cuida de nós em todas as áreas, independente daquilo que esteja acontecendo com o nosso país e com o mundo, né? Obrigado, Deus. Nós louvamos o Teu nome nesse dia em especial em que nós lembramos do Teu plano inicial, que é a família, ó Pai querido, na qual o Senhor colocou o homem como líder, não por preconceito, ó Pai querido, mas por uma questão de organização, imitando aquilo que já acontece aí no céu, ó Pai, o Senhor como líder, o Filho, ó Pai querido, como obediente ao Senhor, o Espírito Santo que atua nas nossas vidas, ó Pai querido, mas ainda existe uma liderança que é para nos ensinar o quão é importante, né, nós termos essa organização também dentro da nossa casa, ó Pai querido, e também na sociedade. Obrigado porque o Senhor é um Pai perfeito. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem puxado a nossa orelha e algumas vezes até dando algumas varadas no nosso lombo, Pai querido, mas tudo por amor, tudo cumprindo o seu papel na nossa vida, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque o Senhor realmente, ó Pai querido, tem cumprido a tua promessa, ó Pai, de cuidar de nós e também de moldar o nosso caráter, ó Pai. Te agradecemos porque fomos escolhidos pelo Senhor por isso. Pedimos que agora o Senhor também nos ajude, enquanto eu estiver pregando a Tua palavra, o Teu povo ouvindo, que o Senhor nos dê um coração de aprendiz, um coração que se avalia, um coração desejoso de prosseguir na carreira cristã, buscando a perfeição, ó Pai querido, como Pai, como homens, ó Pai querido, e como Teus filhos.
Eu peço isso e agradeço em nome de Jesus. Amém. É lógico que a mensagem está voltada para os homens e para os pais. E aí você pode perguntar, mas aqui está cheio de mulheres, não é? E também de crianças e de jovens. É muito importante nós lembrarmos que os princípios da palavra de Deus se aplicam a todos, não é? Por exemplo, se você não é pai ainda, mas você é um discipulador, então você é pai. Você tem um filho na fé e você precisa aplicar os princípios da palavra de Deus referente aos pais também para a sua vida, não é? Se você é mulher, você vai dizer que não é pai. Bom, quem disse que não? Não é? Nós ouvimos o testemunho aqui do Rogério, a mãe dele foi pai e mãe, não é? Então, todos esses princípios se aplicam também às mulheres, e as mulheres também têm a responsabilidade de serem auxiliadoras, de ajudarem os pais a serem aquilo que Deus quer que eles sejam, não é? Com amor, com afeição, mas tem essa responsabilidade. Eu creio que a maioria, talvez todos, ou talvez a grande maioria, pretende se casar. Então, jovem, isso aqui é para você também, não é? Se você pretende ser um pai e você ainda não é um discipulador, isso se aplica a você. As mulheres também entendendo como é que eles vão ajudar os futuros, cada um o seu, né, cônjuge, também a serem excelentes. Então, o ensino aqui é para todo mundo. Com certeza eu não vou conseguir passar para vocês tudo aquilo que eu coloquei no meu papel, não é? Então, nós temos o Grupo Céu e vocês vão receber essa mensagem de forma completa e aproveitem também, não é? Mas eu quero falar sobre o pai, o líder sacerdotal do lar. Ser sacerdote do lar, ser aquela pessoa, né, que está entre os seus filhos, a sua esposa e Deus, é uma responsabilidade que Deus deu para o homem. Homem de verdade. O verdadeiro homem com H maiúsculo. Ok? Essa é a responsabilidade que Deus deu ao homem. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Nós temos aqui uma síntese das qualidades que um pai com P maiúsculo, um pai de verdade, do ponto de vista de Deus, devem desenvolver. E eu digo desenvolver porque quem está falando para vocês é um pai muito imperfeito ainda. É um pai que de vez em quando os filhos também alertam, né, de algumas atitudes pecaminosas. Meus filhos fazem isso, né? Eu louvo a Deus por isso, ok? Mas um pai que deseja colocar em prática aquilo que Deus tem ensinado. Prestem atenção na leitura e observem, irmãos, como o texto destaca o papel de Jó também como um pai e um sacerdote do lar. Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar bem. Bom, está ligado? Obrigado, ok? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Nós vemos aqui, irmãos, um homem 100% devotado em agradar a Deus em todas as áreas da vida. Nós temos aqui informações sobre quem era Jó, o caráter dele, informações sobre como ele lidava com a família e como ele lidava também no seu meio social.
Versículos 2 e 3 mostra que Jó também era 100% devotado a Deus como cidadão, como trabalhador e como empregador. E no versículo 4 e no versículo 5, Jó era 100% devotado a Deus como sacerdote e líder da sua casa. Então, ser pai de verdade, ou homem de verdade, ele precisa assumir a missão ordenada por Deus, e eu quero enfatizar hoje, de liderar o seu lar. O livro começa nos informando sobre o caráter de Jó, sobre as suas qualidades. Por que começa desse jeito? Nós sabemos, muitas pessoas que começam a vida cristã, e em cada área da vida, bem e terminam mal. A quantidade de divórcios, né, que acontece hoje na sociedade e no meio cristão revela isso. As pessoas começam bem e terminam mal. Né? E nós temos aqui ensinamentos sobre como nós, homens, mulheres, jovens, como é que nós podemos nos manter qualificados. Não apenas ser hoje, mas nos manter qualificados para cumprirmos bem a nossa responsabilidade. E voltando principalmente para os pais, como é que nós precisamos fazer, ou o que nós precisamos fazer para nos manter qualificados, para cumprir com excelência essa nossa responsabilidade que nos foi dada por Deus de sermos, por exemplo, liderança através do exemplo. Esse negócio de faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Ou obedece, mas não repara no meu comportamento. Isso não funciona. Né? Pais que sabem ordenar bem o que devem fazer, mas não são exemplo daquilo que eles querem que seja feito, não faz parte do plano de Deus. Homens de verdade, pais de verdade, precisam entender que precisam liderar através do exemplo em todas as áreas da vida. É interessante como começa esse texto. Diz assim, havia um homem. Por que começa assim? Havia um homem. Lembra que Jó era uma pessoa igual a cada homem aqui da igreja. E, na verdade, a cada ser humano. Jó não era um super-homem. Jó não era uma pessoa blindada, ele não era uma pessoa extraordinária, ele era um homem comum, ele era um pecador, ele tinha a mesma natureza que nós temos, ele tinha os mesmos desejos pecaminosos dentro de uma parte do coração dele que todos nós aqui temos. E Deus faz questão de lembrar que Jó era um homem comum, no sentido de sujeito a todo tipo de tentação, a todo tipo de provação, né? A todo tipo de racionalização das circunstâncias em que ele vivia. Faz questão de lembrar que Jó tinha a natureza pecaminosa como cada um de nós aqui. Isso é muito importante. Né? Por quê? Porque quando a gente olha a história de Jó, a gente pode dizer, bom, eu também posso ser um Jó. É que eu posso trabalhar para isso. Independente da situação em que eu esteja vivendo hoje, independente das minhas falhas, hoje é possível ainda ser uma pessoa igual a Jó. E quando a gente vê, né, sobre quem é Jó, se nós fôssemos comparar Jó hoje com algum ser humano, você tinha que ir lá para o Oriente, lá no meio dos árabes, descobrir qual é, entre eles, a pessoa mais rica, e lá está Jó. Você consegue imaginar? Né? Esses príncipes árabes e tudo mais? Assim era Jó. Ele era a pessoa mais rica de toda aquela região. Imagine assim, né? Você sendo um homem assim. Não é? Então, Jó, por exemplo, podia ter todos os carros que ele queria, inclusive de Fórmula 1. E nós sabemos que essas pessoas compram. Você consegue imaginar, né, você sendo uma pessoa que tem recurso para fazer aquilo que você quer
e ter dinheiro para comprar aquilo que você quer comprar, de usar a roupa que você quer comprar, o perfume que você quiser. Quantas mulheres você quisesse ter, você poderia ter, não é, no seu harém. Então, veja bem as tentações que esse homem comum, né, teve que lidar, como cada um de nós, ele teve que lidar com tudo isso, né? Ele podia ter tudo o que corrompeu o rei Salomão, porque ele era o homem mais rico de toda aquela região, né? Mas ele não teve o mesmo fim que o rei Salomão. Sabe por quê? Porque Jó fez uma escolha. Todos nós fazemos escolhas todos os dias. Jó fez uma escolha. Ele decidiu ser um homem moralmente qualificado, segundo os padrões de Deus e não segundo os padrões da sociedade em que ele vivia. Ele conhecia Deus, ele conhecia os padrões de Deus e ele decidiu, ele escolheu, entre tudo aquilo que ele podia escolher, ele escolheu, em primeiro lugar, eu quero ser um homem que agrada a Deus. E aí, nós temos aqui 4 ações que nós devemos ter na nossa vida e manter, que vai nos manter qualificados como pais sacerdotes, como jovem sacerdote. Se aplica às mulheres também, mas a ênfase aqui é aos pais. São 4 ações que nós precisamos ter, que nós precisamos manter, e que nós precisamos desenvolver para nos mantermos qualificados. Nós conhecemos pais que se desqualificaram ao longo do tempo. E nós corremos o risco também de nos desqualificarmos. A primeira ação é preciso escolher ser ou continuar sendo um homem moralmente e eticamente íntegro. Tem os ISOs aí, né, que mostra a qualificação aí de cada empresa e tudo mais, não é? Eu descobri que não tem ISO 9007. Tem ISO 9000 e um monte, tem ISO, mas 9007 não tem. Então, para você, ISO 9007. Por quê? 7 é o número da perfeição, na Bíblia. Você precisa desejar ser, do ponto de vista de Deus, um homem perfeito. Você tem que ter esse desejo e perseguir esse desejo. O caráter de Jó era visível às pessoas e a Deus. Jó, ele não era íntegro somente quando ele estava no meio das pessoas, quando ele estava... Não, ele era íntegro em todos os lugares. Onde ele estivesse, no lugar mais secreto do mundo, Deus diz, ali tem um homem íntegro. A palavra íntegro significa uma pessoa autêntica, uma pessoa sem hipocrisia, uma pessoa sem fingimento em toda e qualquer situação. O que ele era dentro da igreja, tem igreja, né? Mas o que ele era fora também. Né? O que ele era no seu particular, quando ele estava sozinho com seus pensamentos, ele era também fora. Um homem íntegro é um homem humilde. Se você quer ser um homem íntegro de verdade, você precisa ser um homem íntegro, humilde e um homem autêntico. Um homem humilde é um homem que reconhece que é pecador, mas ele não reconhece que é pecador só do lado de fora, não. Né? Ele se vê realmente como pecador, ele não se vê melhor do que ninguém. Né? E ele também reconhece ser uma pessoa limitada sobre o conhecimento de Deus. Ele sabia que não sabia tudo a respeito de Deus. Né? Então ele sabia que ele era pecador, ele se considerava um pecador, ele sabia que ele não conhecia tudo a respeito de Deus, ele tinha uma visão adequada de si mesmo. Jó capítulo 13, versículo 26, Jó conversando diz, pois decretas contra mim coisas amargas e me atribui as culpas da minha mocidade. Ele era uma pessoa que lembrava, inclusive, dos pecados que ele cometeu no passado. Isso o ajudava a se manter íntegro,
a entender que ele não era perfeito, não é? Então, ele, no fim, né, da história, ele dizia, falando com Deus, né, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora eu te conheço de verdade. Então, ele era um homem que estava sempre pronto a conhecer mais a respeito de Deus. Ele era um homem íntegro e um homem autêntico. O homem autêntico, irmãos, é aquele que age aonde ele estiver, seguindo os seus padrões, seguindo os valores e os princípios que ele sabe que é o melhor em todo e em qualquer lugar. Não importa onde ele estivesse. Se ele tivesse um monte de pessoas descrentes, né? Pessoas se comportando de maneira inadequada, ali ele se mantinha ainda como um homem de Deus, né? Ele não se preocupava em ser uma pessoa politicamente correta. Ele não se preocupava com o que as pessoas iam pensar dele, em se mantendo como ele era, íntegro, né? Sem participar das coisas pecaminosas ao redor dele. Então a gente vê Jó agindo assim, né? Em qualquer ambiente ele era a mesma pessoa, não é? Então nós vemos isso, ele debatendo com os amigos que o acusaram, não é? Nós vemos ele como ele tratou a esposa, quando a esposa deu um conselho que não era tão adequada, se mantendo íntegro, não é? E como ele se manteve íntegro, conversando inclusive com Deus, e colocando para Deus os seus pensamentos. Então ele era, né, em todo lugar, né, uma pessoa íntegra, justa. Ele não disfarçava, ele não queria demonstrar aquilo que ele não era, não é? Então ele não era uma falsa espiritualidade. É muito importante que nós entendamos isso. E lembrando, né, que Jó era uma pessoa muito rica, ele fazia negócios, ok? Então ele corria o risco, inclusive, de perder bons negócios por causa da integridade dele. Então nós precisamos entender que isso se aplica muito a nós, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, né? Às vezes nós nos preocupamos muito com o que as pessoas pensam de nós e às vezes nós escondemos o fato de sermos cristãos, por exemplo, ou de agirmos como verdadeiros cristãos. Pais, precisamos lutar para nos mantermos íntegros diante de Deus e diante das pessoas. Precisamos ser exemplo para os nossos filhos e esposa. Somente dessa forma é que nós seremos excelentes em liderar a nossa casa. É muito importante que nós entendamos isso e que nós percebamos as tentações que a gente sofre nessa área. É muito importante que a gente se avalie em relação a isso. Os nossos filhos prestam atenção em nós. Quando eles são jovenzinhos, né, tem pais que às vezes falam, nossa, quando o meu filho era pequeno, né, eu era o herói deles, é porque ele não enxergava os seus pecados. Você vai ficando mais velho, eles vão vendo os defeitos, né? E quando a gente não assume esses defeitos e não luta em relação a esses defeitos, ok? Nós vamos deixando de ser heróis para eles. Mas o mais importante é ser o quê? Um herói de Deus, né? Estamos estudando isso em outras mensagens. A segunda ação para nos manter qualificados, para sermos pais com P maiúsculo, é preciso se manter honesto, correto em tudo o que faz. Jó não era apenas um homem íntegro, ele era reto, isso é, a integridade dele era demonstrada através das ações, através do comportamento. Integridade e retidão são ações que andam juntas, são lados opostos da mesma moeda, entende? É o mesmo valor, né? Integridade verdadeira demonstrada através de uma retidão verdadeira. Então essa palavra reto significa honesto, significa correto, significa direito. No relacionamento com Deus, Jó era uma pessoa que obedecia toda a instrução de Deus. Ele não somente professava, mas ele obedecia, né? Lembrando das mensagens anteriores, ele não escolhia
né, o que obedecer, o que não obedecer. Ele não negociava com a sua velha natureza, ele era um homem reto. Aquilo que ele conhecia da palavra, ele se esforçava para seguir a palavra. Quando não seguia, ele reconhecia que era pecador. Ele tratava o pecado e andava em retidão. Jó era como Paulo. Né? Paulo diz, olha, eu não sou perfeito, mas eu quero ser perfeito. Né? E quando ele descobria a imperfeição na área dele, ele trabalhava duro. Não é? No relacionamento com as pessoas, um homem reto é uma pessoa digna de confiança. Jó era honesto. O que ele falava, ele cumpria. No horário, no dia, do jeito que foi combinado. Se para isso precisava ter algum tipo de prejuízo, ele sofreu prejuízo. Ele deu a palavra dele. Não é? Então, por exemplo, né, a gente dá a palavra por muitas coisas. Será que nós estamos cumprindo, né, como trabalhador, como pai, como marido? Não é interessante a questão de casamento, né? As pessoas no casamento é uma festa, né, vão lá, fazem os votos. Dura quanto tempo esses votos? Estamos vendo a sociedade, como é que anda aí, não é? Ok? Prometemos cuidar da esposa, a esposa promete cuidar do marido, não é? Os filhos na escola bíblica dominical aprendem a obedecer, que tem que obedecer o papai e a mamãe, né? Até oram para obedecer, mas será que estão seguindo? Né? Então é muito importante que a gente entenda isso. Deu a palavra, é preciso cumprir a palavra. As pessoas podiam confiar em Jó. Jó falou, está falado. Né? Então ele é assim, ele era leal também nos seus relacionamentos. Ok? Jó não procurava tirar proveito das pessoas. Ele tinha muitos empregados, e ele tratava os empregados com retidão. Né? Jó não era uma pessoa que buscava os seus próprios interesses. Por isso que ele era uma pessoa respeitada naquela região. Até as amizades que Jó tinha, tá bom, era regido com o propósito de agradar a Deus. Por isso que ele confrontou aqueles amigos dele, né, quando o confrontaram de maneira errada. Isaías capítulo 33, 15, nós temos aqui, né, um bom texto que nos mostra o que é ser um homem íntegro e reto. É o que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal. Nós temos muita facilidade de falar mal do nosso governo. Nosso governo tem muitas falhas, há muita corrupção lá, né? Mas precisamos olhar também para a nossa vida, né? Como trabalhadores, como empregadores. Né? Será que nós somos íntegros, não é? Reto diante das pessoas? Pais, precisamos lutar para nos mantermos leais nos relacionamentos interpessoais e com Deus, praticando a exortação, o perdão, a reconciliação, os mandamentos recíprocos. Somente assim seremos exemplo para os nossos filhos e esposa. Somente dessa forma é que nós seremos excelentes em liderar a nossa casa. De novo, irmãos, quem está falando para vocês é uma pessoa imperfeita em praticar tudo o que eu estou ensinando para vocês. Mas eu digo para vocês que é o que eu quero. E é o que eu me esforço para ser. Entende? Terceira ação que nos mantém qualificados para ser um pai com P maiúsculo, é preciso se manter temente a Deus. Não dá para ser o que nós temos que ser sem se relacionar com Deus. Não dá para sermos homens, mulheres, jovens, sem conhecer a Deus, sem se render ao Senhor Jesus Cristo. É impossível. Somente o relacionamento com Deus é que vai nos ajudar e nos capacitar a ser esse tipo de pessoas. Temor do Senhor pode ser definido como sinônimo de
religião verdadeira. Religião é aquilo que os outros podem ver. Entende? Religião é aquilo que as pessoas podem perceber. Temer a Deus é ter uma profunda reverência à autoridade de Deus. Como é que eu demonstro reverência à autoridade de Deus? Como é que o meu filho demonstra reverência à minha autoridade? Me obedecendo. É dessa maneira que ele demonstra reverência. Como é que nós demonstramos reverência à autoridade de Deus? Ele é Deus, Ele é o meu Criador, Ele é meu Pai, Ele quer o melhor para mim. Então aquilo que Ele mandou fazer, eu vou fazer. Mas também respeito pela sua justiça. Entende? Saiba que Deus pune e pune de maneira justa. E anda junto isso. Muita coisa eu deixei de fazer na minha juventude porque meu pai tinha a mão pesada. Entende? Muita coisa eu deixei de fazer. Aquilo que eu não deixei de fazer, algumas marcas eu trago até hoje da desobediência. Ok? Um teólogo escreveu o seguinte sobre Jó: o temor de Deus reinando em seu coração era o princípio que governava toda a sua conduta. Então, diante de cada situação, a primeira coisa que ele fazia é: nossa, meu Deus falou que é assim que eu devo fazer. Ele me ama tanto, e Ele é tão sábio que eu vou fazer. E se eu não fizer, Ele é tão justo que Ele não vai deixar passar. Assim que Jó agia. Entende? Jó temia fazer o que era errado. E por isso que ele se vigiava, por isso que ele se autoavaliava. Ele não se avaliava segundo a sociedade em que ele vivia, ele não se avaliava segundo o que as pessoas pensavam a respeito dele, ele se avaliava segundo a lei do Senhor. Entende? Ele pegava a lei, lia a lei, interpretava corretamente e ele se avaliava à luz disso. Então, a devoção a Deus, a nossa devoção a Deus é revelada através da nossa submissão às suas instruções. Devoção sincera é demonstrada rejeitando o que Deus afirma ser pecado e praticando o que Deus afirma ser justo. Pais, precisamos lutar para nos manter tementes a Deus. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, vamos ser tentados, né? Rejeitando o que Deus afirma ser pecado e praticando tudo o que Ele afirma ser justo, sendo exemplo para os nossos filhos e esposa. Somente dessa forma é que seremos excelentes em liderar a nossa casa. Quarta ação que nos mantém qualificados: para ser um pai com P maiúsculo é preciso se manter um homem que se desvia das tentações e, consequentemente, do pecado. A Bíblia diz que a última frase, o último elogio de Deus a respeito de Jó é: esse homem se desvia do mal. Essa palavra, se desviar, significa se manter afastado. Ele evitava, ele se removia de ambientes pecaminosos. O Novo Testamento fala sobre isso, quando nos ordena a fugir das paixões da mocidade. Isso é, fique o mais distante possível. E quando não é possível, então fecha os olhos. Entende? Fecha a mente. O exemplo de como Jó fugia do mal está na Bíblia. Interessante, né? Eu fiquei pensando, por que é que um dos exemplos, né, desse esforço de Jó de ser o que ele era, toca numa área muito interessante, né? Jó 31 diz: fiz aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Por que está isso na palavra de Deus? Você já pensou? Não é porque de vários exemplos
fala a respeito disso. Fiz aliança, isso é, ele fez um compromisso com a concupiscência dos olhos. Não é? Ele não fez esse compromisso? Né? Fiz um compromisso, fiz um tratado com os meus olhos, como, pois, eu prestaria atenção, como eu ficaria considerando alguém do sexo oposto, muito mais jovem que a minha esposa, por exemplo. É um bom ensino para nós, não é? Se Jó era esse tipo de pessoa, significa que ele também tinha que lidar com isso como cada um de nós. É só um exemplo, né, de todas as áreas. Jó agia desse jeito. Jó evitava o pecado. O comportamento de Jó era coerente com o seu relacionamento com Deus. Eu gosto muito daquele texto de Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, qual é o resumo? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Jó era temente a Deus. Ele se desviava do mal. A posição nobre que ele tinha, a sua riqueza e toda a riqueza, tudo isso ele agia e lidava com isso comprometido com a sua fidelidade a Deus. Entende? Isso era o mais importante para ele. O temor do Senhor, o verdadeiro temor do Senhor, é demonstrado da maneira como nós nos mantemos afastados do pecado. Eu sempre vou citar aqui, né, um dos meus mestres, pastor Ricardo Steckenberg, ele falava, nós vivemos uma sociedade em que o pecado está aqui, ó, e parece que a nossa geração, o mais próximo que eu posso estar aqui dessa linha sem passar para cá. E Jó não, Jó ficava na ponta de lá, ó. Entende? Isso é extremamente importante. Para ser um pai, exemplo de liderança, é preciso ter ações práticas para se manter longe das tentações e pecados, rejeitando as oportunidades de cometer pecado. Eu sei que nós temos liberdade de participar de muitas atividades na nossa sociedade. Algumas coisas me incomodam, até quando meus filhos, né, fazem opções de ir para um lugar e não ir para outro, né? Então, vivemos nesse mesmo ambiente, né? O quanto aquele lugar acontece pecado, ou o quanto eu presencio o pecado, ou quais são os perigos. A gente acha que a gente é blindado em relação a isso. Jó não. Jó ele rejeitava, ele saía. Ele não se expunha em ambientes ou situações que facilitavam o pecado, que facilitavam as suas concupiscências. Entende? Ele evitava esses lugares. Então, nós precisamos também aprender a não nos expormos a ambientes e situações que facilitam satisfazer os desejos pecaminosos. Também sendo dedicado ao propósito de fugir do pecado. E só tem um jeito de fugir do pecado, viu, irmãos? É se aproximar de Deus. É ter a sua mente sempre voltada aos mandamentos de Deus. O tempo está um pouco avançado, mas eu quero ler algo escrito por um teólogo sobre afastar-se do mal, tá bom? Eu vou ler aqui. Alguém certa vez sugeriu que, quando muitos cristãos fogem do mal, deixam um endereço de encaminhamento. Eles podem ou não querem mergulhar no pecado, mas querem manter contato com o pecado. Mas Jó tinha uma atitude em relação ao pecado que não lhe dava chance de se firmar em sua vida. Esse homem não simplesmente evitou o pecado, ele fugiu dele. E não deu oportunidade para que o pecado o contatasse mais tarde.
Não basta que os cristãos evitem os pecados que consideram atraentes, mas permaneçam próximos deles. Nessas circunstâncias, você pode ter certeza de que você e o seu pecado acabarão se reencontrando. A única solução sábia para aqueles que desejam viver vidas íntegras e irrepreensíveis é afastar-se o suficiente do pecado sedutor para que nenhum contato possa ocorrer. Se você deixou um pecado para trás, deixe também tudo associado a ele. Se for a pornografia, não guarde suas revistas na garagem. Isso aqui é bem antigo, viu, gente? Destrua-as. Se for o álcool, não deixe uma garrafa em casa, jogue no ralo. Se for fofoca, corte os seus boatos. Não vá a eventos que degeneram em sessões de fofoca. Você pode fazer mais do que simplesmente se recusar a praticar. Você pode criar um espaço entre você e a tentação. E ele termina assim: fuja do pecado e queime as pontes atrás de você. Isso é tão antigo que as pontes eram de madeira. Deixa o pecado para trás e queima para que ele não venha atrás de você. Eu fiquei imaginando, na nossa sociedade isso não é fácil não, gente. Mas Jó era assim. Essas 4 ações para se manter íntegro, reto, temente a Deus e desviar do mal, resumem um homem que demonstra ser totalmente devotado ao propósito de agradar a Deus. Resume isso. Então, a primeira conclusão número essa, né? Um pai com P maiúsculo, que lidera o seu lar pelo exemplo, é aquele que, diante das circunstâncias, escolhe ser um homem totalmente devotado a agradar a Deus acima de tudo e de todos. Número 2. Para ser um pai, um P maiúsculo, também é preciso ser 100% devotado à responsabilidade de exercer o sacerdócio na sua casa. Interessante, né? Começa o versículo 1 dizendo quem é Jó. O versículo 2 diz sobre os filhos de Jó, que é a segunda pessoa, é a segunda área mais importante, né? A área mais importante é o que eu sou diante de Deus. E depois o que eu sou diante dos filhos. Em terceiro lugar, o que eu sou diante da sociedade. E depois volta a tratar sobre como ele lidava com a questão de ser pai e de ser sacerdote do lar. Seus filhos iam nas casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as 3 irmãs que comeram e beberam com eles. Decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos esses, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia continuamente. Contexto dos filhos. Vocês perceberam aqui a idade dos filhos? Eles tinham casa própria. Eram adultos. Provavelmente casados, mas se não eram adultos, não viviam já junto com Jó. Eles tinham já o cantinho deles. Não esquece, hein? Jó era um marajá aqui. Tinha muito dinheiro, né? Eram filhos que participavam de festas, né? Eles iam na casa uns dos outros, então cada um tinha a sua própria casa, né? Provavelmente os 3, porque diz que os filhos, porque convidavam as irmãs para estarem juntas. A gente não sabe se as irmãs eram casadas, se conviviam com Jó, não é? Mas muito interessante, né? Eles foram criados nos princípios de Deus. Por quê? Faz questão de mostrar que eles eram unidos.
Os homens não deixavam as mulheres ao lado, né? Participavam com eles, tinham comunhão entre si, não havia esse negócio de preconceito, né? Eles faziam banquetes, cada um, eles combinavam, né? Hoje é na minha casa, essa semana na outra semana na outra, nós não sabíamos como era, mas eles tinham muito dinheiro, essa aqui é a verdade, e desfrutavam desse dinheiro, né? Mas vejam bem, parece que eram filhos moralmente decentes. Porque quando Jó diz, ó, talvez tenham pecado, primeiro, mostra que Jó acompanhava a vida dos filhos. Ok? Em segundo lugar, o fato deles convidarem as irmãs para estar presente, significa que era um ambiente adequado para as irmãs. Então não era uma farra, assim, onde as pessoas faziam aquilo que bem entendiam. Não é? E mostra que eles festejavam nas suas próprias casas. Entende? E em todo lugar, em todas as épocas, sempre havia lugares onde você podia festejar, né, de maneira pecaminosa. Mas não, então eram filhos que foram bem cuidados, bem ensinados pelos pais e que seguiam as instruções de Deus, né, aquilo que os pais ou Jó havia ensinado. Ok? Então, esses filhos eles não ficavam expostos, vamos dizer assim, ao pecado por conta própria. Agora, irmãos, veja como Jó agia. Jó foi 100% fiel à sua responsabilidade como sacerdote do lar. Aqui nós temos algumas observações, ok? Um pai com P maiúsculo é um homem comprometido com sua família, priorizando sua responsabilidade sacerdotal. A prioridade de Jó não eram os negócios, não era a sua posição na sociedade. A prioridade de Jó era com a sua família e cumprir a sua responsabilidade de educar os filhos e de manter os filhos nos caminhos do Senhor. Decorrido o turno de dias significa o seguinte: no tempo exato, no tempo pré-determinado segundo os padrões de Deus. Nesse contexto no dia seguinte que acabava a festa. Não importa se era uma segunda, se era uma terça, se era uma quinta, não importa. Entende? Não importa quantas atividades ele tinha marcado, né, na vida profissional. Ele parava o que tinha que parar, porque isso era a prioridade dele. Logo após o encerramento da festa, Jó, independente se ele estava cansado ou se não estava, independente dos afazeres que ele tinha, por isso que a Bíblia diz que ele levantava de madrugada, não importa, ele cumpria as suas responsabilidades como sacerdote do lar. Enfatiza, irmãos, a devoção de Jó, a santidade devida a Deus. E queria que os filhos também tivessem a santidade como prioridade na vida deles mesmos. Quando a gente fala sobre esses banquetes, nesse contexto, mostra que é um certo período, né? Começava num dia da semana e terminava em outro. Por isso que decorrer dos dias, né? Eu lembrei, né? Como é que eu comecei a imaginar? Bom, não, é meio impensado, né? Mas eu lembrei, por exemplo, esse ano, uma das minhas sobrinhas, se eu não me engano, foi comemorar 40 anos de idade. E ela combinou com algumas pessoas da família em fazer uma viagem todo mundo juntos. Então, segundo, eu posso imaginar, né? Então, o festejo dela começou na segunda, né? Eles ficaram 7 dias fora e terminou. Quando voltou, os pais, né? Os filhos voltaram, Jó falou, agora meu filho vem aqui, ó. Vamos sentar aqui, vamos conversar aqui. Entende? Então, Jó exercia o seu papel. Ele demonstrava devoção a Deus com disciplina e demonstrando a devoção a Deus também cuidando dos filhos. Não é apenas quando ele tinha tempo, não é apenas quando ele estava afim, mas era quando era necessário. Isso é muito importante. Nós, homens,
A vida do homem aqui no Brasil, ele é complicado. Né? Manter o seu lar, né? Levanta de manhã, né? Ou de carro ou de ônibus, não importa. Um dia duro de trabalho, né? Chega à noite. Nós temos que entender qual é a nossa responsabilidade. Temos auxiliadora, sim, né? Talvez não dê tempo, temos que delegar, sim. É para isso que Deus colocou a auxiliadora. Mas existe algo que todo pai tem que fazer. É ter tempo com os filhos. Não tem jeito. Não dá como, né? O pecado mais frequente na educação dos filhos pequenos é a questão da disciplina bíblica inconstante. E quando eu digo disciplina, gente, eu não estou dizendo aquela hora que a gente vai pegar o nosso filho, levar para um determinado lugar e dar no bumbum. Não, a disciplina é ensinar a Bíblia o tempo todo, entende? E quando peca, também vai, primeiro ensina a Bíblia e depois faz tudo aquilo que tem que fazer. É impressionante a inconstância disso. Não é? Então, né, você tem que fazer um acordo. Você tem que fazer um acordo com o seu desejo, com o seu tempo e com o seu humor. Por quê? Porque normalmente o ensino é feito de acordo com o meu desejo, né? Se naquele dia lá é final do campeonato, se os filhos de Jó voltassem da festa, tá bom? Na quarta-feira, jogo Corinthians e Palmeiras, muito corintiano, muito pai palmeirense, não ia tratar com os filhos daquele dia, não. Entende? Ia fazer numa outra hora. Está entendendo o exemplo que eu estou dando? Ok? Então, nós temos que educar os nossos filhos levando em consideração a palavra de Deus. Não é quando eu quero, não é quando eu tenho tempo e não é dependendo do meu humor. Para ser um pai com P maiúsculo, precisamos colocar a educação moral e espiritual dos filhos como sendo prioridade acima da educação secular. Irmãos, eu conheço quase todos vocês a fundo. Superficialmente eu conheço todo mundo. Eu percebo que nem sempre o valor que é dado para a educação secular, a preocupação com profissão, é no mínimo a mesma dada em relação à educação moral e espiritual baseado na Bíblia. Isso tem que mudar. Um pai com P maiúsculo é um homem comprometido com a sua família, servindo sacrificialmente como sacerdote. Não dá para ser um bom pai sem fazer sacrifícios. Não dá para ser um bom discipulador sem fazer sacrifícios. Não dá para ser um bom filho sem fazer sacrifícios. Não dá para ser uma boa esposa sem fazer sacrifícios. Não dá para fazer nada que agrade a Deus sem sacrifícios. Esse homem, ele levantava de madrugada. Ele era um homem rico, ele era um negociante, ele tinha muitos empregados ao seu serviço, e com certeza ele tinha muito problema para resolver, muita responsabilidade na vida profissional, mas Deus era a prioridade, então se eu precisar fazer isso de madrugada, eu vou fazer de madrugada. Mas aqui a questão não é essa. O conceito de madrugada aqui é, logo que o sol nasce, ele já estava fazendo aquilo que tinha que fazer. Então ele levantava mais cedo, e logo que o sol nasce, isso é, a prioridade é as coisas de Deus. A primazia é as coisas de Deus. Vou dar um exemplo, tá bom? Se hoje você for visitar algumas igrejas que tem culto de manhã e culto à noite, normalmente qual é o culto mais cheio, da manhã ou da noite? Entende? Tem um princípio por trás disso. Né? Por que o mais cheio é o da noite? Eu não quero muito sacrifício. Eu levanto a semana toda de manhã.
Por que no domingo eu não posso descansar? Mas chega a noite, depois de ter gasto bastante energia durante o dia, eu vou lá e dou o resto para Deus. Depois de ter feito aquilo que eu gosto, eu vou lá. Bom, graças a Deus que está indo. Você vai encontrar esse princípio da primazia, né? do melhor do rebanho, né? do melhor da colheita, a primeira parte, tudo para Deus. Tem um princípio por detrás disso. Eu sei que pessoas dizem, não, eu funciono melhor à noite. Tá bom, mas nós estamos falando de pessoas normais, tá bom? Talvez você seja uma pessoa, né, que no fim do dia, depois de ter feito tudo, você está pilhado. Né? Mas normalmente, a gente acredita que o sono é reparador, porque é. Então, se você é normal de manhã, você está melhor do que à noite. A não ser que você fique dormindo até meio-dia. Mas vocês entendem, né? O princípio aqui, né? A primeira coisa a ser feita é isso. Por quê? Porque pode ser que aconteça alguma coisa à tarde e não dá tempo de eu fazer aquilo que eu tinha que fazer com meu filho, ou pelo meu filho. Né? Então, primeiro Deus e depois outras responsabilidades. Primeiro a minha família, depois as outras responsabilidades. Primeiro eu vou ensinar os meus filhos o caminho do Senhor. E depois eu ensino outras coisas, que também são importantes. Mas o que é que vem primeiro? Não é? E outro, irmãos, oferecer sacrifício nesse contexto exige tempo. E a Bíblia diz que ele oferecia um sacrifício para cada filho. Ele tinha 5. Matar 5 cordeirinhos, fazer aquele ritual. Quanto tempo vai? Entende? E às vezes a gente não tem tempo de sentar com nossos filhos e ensinar a Bíblia, de ler Bíblia com eles, de perguntar como é que foi o dia, né? Que eu possa ajudar. Será que meus filhos pecaram? Será que meus filhos não pecaram? É um exemplo para nós. Para ser um pai com P maiúsculo, precisamos ser exemplo de adoração sacrificial a Deus. Esse conceito de apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de verdade. Não é? Para ser um pai com P maiúsculo, é preciso ser um homem comprometido com a sua família, servindo amorosamente como sacerdote da família. Chamava os filhos e os santificava, dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus, e diz lá, em seu coração. Quer dizer, Jó ia além, né, daquilo que ele podia ver, além do comportamento. Primeira coisa, irmãos, ele chamava os filhos. Ele não fazia isso sozinho, não. Significa que ele investia tempo com os filhos. Aqui ele convocou os filhos. E não dá tempo de falar aqui para os filhos, né? Mas parece que os filhos de Jó eram bem obedientes, né? Veja bem, eles eram independentes, eles tinham lá suas casas, mas o papai convocou, eles foram. Entende? E o santificava. Então, é preciso investir tempo. Quando os filhos são mais pequenos, é um pouco mais fácil. Né? A gente pode criar situações para estar junto com os nossos filhos e tudo mais. Mas quando são maiores, a gente precisa ter planos diferenciados para isso. Outra coisa, na nossa cultura, parece que depois que os filhos se casam, né, parece que nosso papel de sacerdote, né, de chamar os filhos, de exigir prestação de contas, parece que a gente está se intrometendo na vida dos filhos da nossa cultura. Irmãos, não caiam nesse pecado. Enquanto eu sou pai, eu continuo, enquanto eu estou vivo, eu sou pai. Enquanto eles estiverem vivos, eles são filhos. E mesmo eles sendo casados, é minha responsabilidade estar observando. Isso é amor verdadeiro pelos nossos filhos. Entende? Talvez cada um vai ter a sua esposa, vai ter o marido vai liderar a Giovana,
se ela chegar a se casar, mas não significa que eu não vou chamá-los para conversar. Não significa que eu não quero saber ou não vou querer saber sobre como eles estão andando com Deus. Eu vou continuar perguntando, como é que está o devocional diário? Vocês têm feito? O que vocês têm aprendido? Por que vocês estão indo naquele lugar? Entende? É minha responsabilidade e é sua também. Então era uma conversa, irmãos, porque Jó queria saber. Jó estava examinando as ações deles enquanto eles estiveram naquela festa. Será que meus filhos pecaram? A gente tem essa ideia, né? E se pecaram, então certamente Jó aqui, ao fazer todo aquele ritual, estava conduzindo os filhos ao arrependimento. Mostrando para os filhos, agora nós vamos sacrificar aqui, ó. Isso aqui não é um mero ritual. Um cordeirinho está morrendo no lugar por causa dos nossos pecados. Então havia uma prestação de conta genuína. Amar biblicamente seus filhos. Por isso que ele se preocupava com a questão do pecado. Irmãos, não existe nada mais pernicioso, nada mais perigoso, nada mais terrível, não existe nada que provoque mais males nos nossos filhos do que o pecado. Nada é pior que o pecado. Por isso que Jó os santificava, trabalhava para eles lidarem corretamente com o pecado. Entende? Não fazia de conta, não minimizava o pecado. É o sacrifício de um animal que custa dinheiro, custa tempo. Jó se ocupava com a santidade dos filhos conforme os padrões de Deus, não conforme os meus padrões e conforme os padrões da sociedade. Jó servia como sacerdote. Por isso que ele acordava de madrugada e convocou os filhos também. Agora foi festa, né, filho? Agora levanta de madrugada, vamos ali. Vamos demonstrar a nossa devoção a Deus. Então Jó incentivava que isso acontecesse. O verdadeiro amor prioriza a pessoa de Deus, colocando Deus em primeiro lugar, colocando o próximo em segundo lugar, os 2 mandamentos de Jesus, promovendo o quê? Santidade. Entende? Como é que você está andando com Deus? Algumas aplicações. O amor bíblico pelos filhos não é demonstrado, satisfazendo os caprichos dele, ou comprando a obediência deles, ou comprando o cumprimento das responsabilidades deles com presentes ou com promessas. Não é assim que você demonstra amor bíblico pelos seus filhos. Não é assim que eu demonstro amor bíblico pelos meus filhos. Ó, filho, se você passar de ano, mas se você não passar de ano, ó, tu vai tomar varada no bumbum, porque é tua obrigação. Vou te dar prêmio porque você passou de ano. Eu não vou te dar prêmio porque você foi obediente para o seu professor. Não. Isso é sua obrigação. Você pode fazer por amor a Deus. Eu posso depois te presentear como galardão, mas não se. Que isso? Não é? Não é demonstrando, nós demonstramos amor para os nossos filhos, dando tudo aquilo que eles querem. Não é desse jeito. Amor verdadeiro é demonstrado investindo tempo. Entende? É desse jeito, para educar os seus filhos na lei do Senhor. Ao levantar, ao andar pelo caminho e ao deitar. O que significa isso? O tempo todo. Como homem, você vai levantar cedo de manhã, é lógico que você vai delegar isso à esposa. Mas quando você está na sua casa, a responsabilidade volta a ser sua. Volta a ser minha. Não tem jeito. Essa é a responsabilidade dos pais, sendo o pai, o homem, líder, assumindo a sua responsabilidade de sacerdote.
Ensinar os filhos no caminho que devem andar é responsabilidade do pai e da mãe, sob a liderança masculina. Há delegação, sim, mas também eu não posso me omitir. O pai é o sacerdote, tem o papel de liderar o lar, tendo a esposa como auxiliadora, para cumprir também essa responsabilidade, enquanto o marido precisa se ausentar. E precisa. É responsabilidade dele. Mas, quando volta, assume novamente a responsabilidade. Irmãos, é lógico que nós temos a responsabilidade de educar os nossos filhos para o futuro. É lógico que nós temos que preparar os nossos filhos profissionalmente, a saber lidar com as coisas, mas o mais importante é o relacionamento deles com Deus. É a integridade física, moral e emocional deles e espiritual deles. Para terminar, homens, para liderar com excelência nossa esposa e filhos, precisamos manter Deus como a pessoa com quem mais nós nos importamos. Nós temos que decidir agradar a Deus. Ele é a pessoa mais importante. Mais importante do que nós mesmos, mais importante que as esposas e filhos, mais importante que o trabalho, mais importante que você coloca lá. Porque quando Deus é o centro, tudo corre bem. Eu coloquei aqui, irmãos, algo para todos nós pensarmos. Hoje é uma boa oportunidade para nós decidirmos ou renovar o nosso compromisso com Deus, de agirmos como sacerdotes, sendo homens que lideram o seu lar, sendo 100% devotados em agradar a Deus e 100% devotados com a responsabilidade de exercer o nosso sacerdócio em casa. Quem trouxe essa mensagem para vocês é um homem tão imperfeito quanto vocês. Entende? E quando eu terminei essa mensagem, eu falei, eu quero renovar o meu compromisso com Deus. Eu quero ainda ser melhor. Né? Se eu sou alguma coisa boa nisso tudo que eu preguei, eu ainda quero ser melhor. Então eu quero aproveitar hoje para isso. Você não vou fazer aquilo que o pessoal faz, né? Vem aqui, dá diploma, vem aqui na frente, vamos orar junto. Não. Né? É entre você e Deus. Então eu quero que vocês abaixem a cabeça, conversem com Deus a respeito disso. As esposas devem fazer isso como esposa e também orar pelos seus maridos. Os filhos em relação a si mesmos e também orar pelos pais. Né? E pais, somos líderes do nosso lar. Nós somos os principais responsáveis. Eu tive um pastor que falou assim, Pierre, quando você chegar lá no céu, a primeira pergunta que Deus vai fazer para você é como você foi como marido. Depois, a segunda pergunta é como você foi como pai. E depois vem as outras menos importantes. Entende? Eu não era pastor na época. Era seminarista. A terceira vai ser como eu fui como pastor. Mas é a terceira. A primeira é como homem, como pai, como marido. A segunda como pai. E a terceira. Então orem cada um, depois eu vou orar, tá bom? Querido Deus, mais uma vez queremos
louvar ao Senhor e agradecer por ser um Pai perfeito para todos nós. Quero te agradecer, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos hoje, em torno da Tua Palavra, como irmãos, como amigos, como pais, como família. Ó Pai, e eu quero, ó Pai, pedir, suplicar ao Senhor que o Senhor nos perdoe pelas falhas que temos como pais, como homens dentro da nossa casa. Não tem nenhum perfeito aqui, ó Pai querido, e suplicamos o Teu perdão, pedimos a Tua ajuda para que possamos sempre estar nos avaliando, também para reconhecer os nossos pecados nessa área, como maridos e como pais. Queremos te agradecer pelo Teu perdão, que permite, ó Pai querido, que fiquemos acertados com o Senhor, que permite, ó Pai querido, que sejamos inculpáveis diante do Senhor. E quero pedir, ó Pai, que o Senhor nos ajude, até coloque no nosso coração, ó Pai, esse desejo, ó Pai, de sermos melhores sacerdotes dentro do nosso lar. Queremos renovar o nosso compromisso contigo, ó Pai querido, em exercermos o nosso sacerdócio em amor, sacrificialmente, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, ó Pai querido, reconhecendo os nossos pecados para que possamos corrigi-los, sendo exemplo para os nossos filhos. Queremos, ó Pai querido, renovar o nosso compromisso com o Senhor, ó Pai, de chamar os nossos filhos, independente da idade, e conversar com eles sobre o relacionamento com Deus. Se nós vemos pecados na vida dos nossos filhos, independente da idade, nós vamos conversar com eles, estimulá-los, ó Pai querido, a terem uma vida cada vez mais devotada ao Senhor, se arrependendo, tendo atitudes e tendo planos, ó Pai querido, para melhorar. E para tudo isso, ó Pai querido, nós precisamos da Tua ajuda. E pedimos que o Senhor também nos ajude a fazer isso por amor ao Senhor, em primeiro lugar. Eu peço que o Senhor abençoe todos aqueles que são pais aqui, dando a eles saúde, ó Pai querido. Quero agradecer pela vida deles, por eles terem estado aqui ouvindo a Tua Palavra. Quero que o Senhor, peço ao Senhor também que, naqueles casos que é preciso haver acertos entre pais e filhos, pedido de perdão e de restauração, que o Senhor mova os corações para que isso aconteça. Se há pais ainda que não entendem o sacrifício que Jesus Cristo fez, que eles possam ter esse interesse, quem sabe até perguntar para os filhos a respeito disso, ó Pai, para que haja salvação, para que haja reconciliação também contigo. Nós pedimos essas coisas e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus. Amém.